Senhor Presidente, Senhor Secretário Jorge Carvalho. O sistema educativo nacional enfrenta um grave problema, a falta de professores e, consequentemente, largos milhares de alunos sem aulas. Com uma entre várias medidas propostas a nível continental, que há de ter professores aposentados para as escolas com uma remuneração extra. Ora, Senhor Secretário, o sistema de ensino regional começa a padecer do mesmo problema e não se vislumbra no programa de governo medidas com o intuito de ultrapassar de forma eficaz e no imediato esta problemática. Na Madeira já existe carência de docentes em alguns grupos disciplinares, informática, geografia, história, educação especial, etc. Assim, urge implementar medidas para combater o envelhecimento e o desgaste dos docentes. É imperioso evitar a fuga de docentes para outras profissões, assim como ter uma especial atenção aos docentes que planeiam regressar em breve para o continente. Desta forma, para assegurar o futuro do processo de ensino-aprendizagem, para assegurar o ensino para os nossos jovens, são necessárias propostas ambiciosas para dar resposta a um problema que se vai agravar e muito num futuro próximo. Entre estas respostas, é uma prioridade o rejuvenescimento da profissão docente e a entrada de novos profissionais. Senhor Secretário, quanto a esta matéria, o programa de governo diz redução do tempo de serviço para a vinculação dos docentes profissionalizados contratados. O que quer dizer Vossa Excelência com redução do tempo de serviço para vinculação? Quando, por exemplo, no debate com os professores não concordavam com esta medida. Está a tentar iludir os professores contratados? Ora, como Sua Excelência sabe, porque é da sua responsabilidade, os docentes contratados na região são lesados no acesso à vinculação, quando lhes é exigido 5 contratos sucessivos no mesmo grupo disciplinar. E, com frequência, têm sido criados entraves pela vossa Secretaria, de forma a que não sejam atingidos os pressupostos para a vinculação. É necessário tomar medidas urgentes de valorização da profissão docente, tornando-a gratificante para os que a integram e atrativa para os jovens, promovendo o rejuvenescimento desta nobre profissão. Mas, lamentavelmente, não encontro neste programa propostas com a ambição e a amplitude imprescindíveis para reverter a falta de professores. Senhor Secretário, ainda no âmbito dos docentes contratados na Madeira, estes permanecem indefinidamente no primeiro escalão. No continente, os colegas na mesma situação podem progredir até o terceiro escalão da carreira docente. Assim, como forma de valorizar os docentes contratados, a estabilidade das suas famílias, fomentando o combate ao envelhecimento da classe e o desgaste dos docentes, bem como salvaguardar o ensino para os alunos, minimizando a falta de aulas, questiono. Qual a sua posição quanto à vinculação dos docentes ao fim de 3 contratos sucessivos e anuais com a vossa Secretaria, independentemente do grupo de recrutamento? Quando fala no programa de governo em criação de condições favoráveis e motivadoras ao exercício da profissão docente na região, está a contemplar a progressão dos docentes contratados até o terceiro escalão? Qual a sua posição quanto a equiparar a remuneração dos docentes licenciados não profissionalizados aos docentes profissionalizados em início de carreira? Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Situação há muito implementada a nível do continente, mas nunca transposto para a RAN. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Ganança, do JPP. Também do JPP, para um pedido de esclarecimento, é a palavra à Sra. Deputada Patrícia Spínola. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Secretário Regional, Dr. Jorge Carvalho, tivemos a oportunidade de dedicar alguma atenção ao capítulo dedicado à educação e ao desporto, à comunicação social. Aqui traz-nos, e vamos focar mais as nossas questões sobre a área educativa, que consideramos, de facto, um bocadinho vaga relativamente a muitas medidas que estão
explanadas nas outras secretarias e que são de mais concreta análise. Portanto, relativamente ao reforço dos recursos humanos na escola, gostaria que nos esclarecesse, o meu colega já falou sobre a falta de professores, aliás, não só na questão do envelhecimento, a maior parte deles referiu que se pudesse, não fosse a penalização, preferia aposentar-se antes do tempo, isto num estudo que o Sindicato de Professores da Madeira fez chegar aos seus deputados e aos seus sócios. Faltam ainda assistentes operacionais, e quando eu digo isto, não são aqueles assistentes operacionais que vamos buscar à lista do Instituto de Emprego, mas sim assistentes operacionais que, vindo do Instituto de Emprego, tragam consigo competências pessoais e sociais para a gestão das relações interpessoais com as camadas mais jovens, que é isso que os diretores de escola têm se queixado, porque, de facto, chegam assistentes operacionais, mas não reúnem o perfil para trabalhar com estas idades. E faltam ainda psicólogos, em particular nas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, porque, de facto, os existentes estão lá em contexto de educação especial, fazem parte de um serviço de apoio às escolas e não à escola, e trabalham, quando necessário, com as crianças apoiadas pela educação especial. Ficam de fora todas as outras que necessitem desse apoio, podendo recorrer ao centro de saúde, mas basta um familiar já estar apoiado por um psicólogo do centro de saúde, já não tem esse apoio. Ficam a aguardar, sem prazos, obviamente, e isto debilita a sua situação e, em muitas vezes, aumenta as situações de indisciplina na escola. Quanto à revisão do Estatuto da Carreira Docente, que o Sr. Secretário elencou no seu discurso, efetivamente, a vontade de abolir as cotas ao 5º e ao 7º escalão, a contagem do tempo de serviço na transição entre carreiras e a revisão do modelo de avaliação docente. Sobre esta revisão do modelo, quais foram os problemas concretos que a Secretaria detectou e o que é que pretende melhorar? Uma outra questão importante que estava presente no programa eleitoral do PSD e que desapareceu do programa de governo foi a pretensão de proceder à recuperação do tempo de serviço dos docentes que estiveram à espera de vaga de acesso ao 5º e 7º escalões. Portanto, o PSD no programa tinha esta intenção explanada. Aliás, foi um levantamento que também nos fizeram chegar nesta grelha do Sindicato de Professores da Madeira, que o PSD concordava com esta recuperação, no programa de governo não consta. Muito obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra, Sr. Deputado. Senhor Presidente, Senhor Secretário, agradeço os esclarecimentos prestados, mas a certeza com que fiquei é que o Senhor Secretário não assume o compromisso de redução do tempo para vinculação. Ou seja, estamos perante um rol de intenções. Agradeço também o desafio lançado de aprovação do programa de governo. Adoro desafios, mas nesta casa aceito desafios consistentes e que de forma responsável possam trazer uma efetiva melhoria à qualidade de vida das populações e não apenas, como dito, um rol de intenções sem uma efetiva e concreta vontade de mudança. Senhor Secretário Jorge Carvalho, as tecnologias fazem cada vez mais parte das nossas vidas em todas as suas dimensões e, logicamente, devem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, estas devem integrar este processo de uma forma natural e equilibrada, contribuindo de forma positiva para o sucesso das aprendizagens dos alunos, de todos os alunos. A tecnologia deve estar ao serviço da educação e ser uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem. Senhor Secretário, o que diz o vosso programa de governo sobre esta matéria? Consolidar o processo de transição digital educativa, mantendo a gratuitidade. Ora, no passado dia 24 de maio, no âmbito do Parlamento Jovem Regional, nesta casa, alunos de 20 escolas madeirenses aprovaram uma recomendação que alerta para os riscos do uso excessivo da tecnologia, que não vejo refletido no vosso programa. Na recomendação aprovada no âmbito do Parlamento Jovem Regional, na vertente dos tablets e dos manuais digitais, os jovens, os alunos, apresentam algumas vantagens, mas são peremptórios quando afirmam que as desvantagens
anulam as vantagens desta ferramenta do tablet. Referem os jovens, apesar de todos os benefícios que as novas tecnologias nos disponibilizam, o fator distração é muito comum, conseguindo-se sobrepor a todos os outros fatores positivos. Referem ainda que a tecnologia torna os jovens mais ansiosos e mais estressados. É desta forma uma medida dispendiosa, mas que limita a aprendizagem dos alunos. Isto disseram os alunos, não fui eu. Uma das medidas propostas pelos jovens são os tablets deveriam ser utilizados como recurso e não como ferramenta principal. Os alunos deveriam ter os livros em papel, usando os tablets para pesquisas e ou trabalhos. Senhor Secretário, não sou eu que digo. Os jovens aprovaram esta medida para ser integrada na recomendação, o que não vejo espelhada no vosso programa de governo. Senhor Secretário, dizem ainda os jovens, somos a favor do progresso na educação, mas contra o retrocesso intelectual, originado pelo uso constante e abusivo das tecnologias. Assim, Senhor Secretário, como pretendem consolidar o processo de transição digital educativa? Consolidar é algo muito vago, como todo o programa que é muito vago. Peço conclua, Sr. Questiona ainda, quanto aos tablets, se pretendem avaliar, reformular e integrar neste processo de consolidação de transição digital as medidas dos jovens, dos alunos que aqui estiveram, que aqui debateram, que aqui, nesta casa, aprovaram uma recomendação que alerta para os riscos do uso excessivo da tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Ganança, do JPP. Excelentíssimo Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todas as pessoas aqui da Câmara. Peço perdão pela minha inexperiência. Está aliado, Sr. Deputado. Sou ainda muito verde, em todos os sentidos. Sr. Deputado, eu espero que amadureça. Faz favor, Sr. Deputado. Se me permitem, antes de mais, espero honrar a confiança que a população de Porto Santo depositou no JPP. Em segundo lugar, justificar um bocadinho o salário que a senhora Secretária da Agricultura recomendou que fosse congelado. Duas notas. Senhores deputados, vamos criar as condições para ouvir o pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Silva. Estou suficientemente nervoso para que vocês, com esse barulho, ainda me ponham mais nervoso. Mas pronto, vou tentar continuar. Vou só fazer duas chamadas de atenção à realidade. Falaram há bocadinho em infraestruturas e apoios. Devo dizer, aliás, devo convidar os senhores deputados e também os responsáveis pela Secretaria para uma visita ao Porto Santo. Porque se temos excelentes infraestruturas, também temos infraestruturas que estão em péssimo estado. Infraestruturas como o Complexo Desportivo José Lino Pestana, do Porto Santense, que inviabilizou os jogos da equipa no campeonato transato e que agora provocaram até a sua descida. O estádio está sem condições. Devo acrescentar também que, em relação aos apoios, de que aqui se falou também, e de que uma figura pública veio ao público anunciar e ameaçar invadir esta casa, essa pessoa devia ir presa porque está a incitar ao ódio e à invasão de um espaço público. Devo dizer que, em relação aos apoios, os apoios não estão em causa neste momento. Os apoios já estão atrasados vários meses. Há clubes no Porto Santo que receberam chamadas no dia anterior às eleições para assinarem contratos. Depois deste preâmbulo, vou então falar um bocadinho sobre o programa de governo.
O debate já vai longo, já estamos todos muito cansados, mas eu gostaria de colocar aqui então uma questão muito simples. O programa que aqui nos traz não é um programa que tenha promovido o diálogo. Não é verdade. Não fomos chamados a dialogar. O que foi feito foi uma pescaria. Pescaram umas medidas aqui, pescaram umas medidas ali, pescaram umas medidas até em partidos que já não fazem parte desta casa. Portanto, são medidas um pouco avulsas, parece-me, e bastante vagas. Portanto, a propósito da discussão do programa, a excelentíssima senhora deputada Cláudia Prestelo pediu que falássemos do programa da parte da manhã. Vou colocar então uma questão sobre a educação no Porto Santo, que me foi pedida por uma cidadã do Porto Santo, a Dona Tila Menezes. A Dona Donatila é mãe de uma criança de 3 anos. O Sr. Secretário falou no início da sua intervenção, no discurso, nos dados técnicos. Eu trago aqui um dado humano, um caso concreto. Essa encarregada de educação tem um problema com as vagas existentes na creche no Porto Santo. Ela não tem onde colocar a filha. Mas, durante o mês de agosto, como vocês sabem, a creche fecha. Sr. Deputado, já escutou muito o seu tempo. Peço a vossa compreensão. Sendo que o Porto Santo é um espaço de turismo em que maioritariamente as pessoas trabalham durante o período estival, era importante que o programa de governo incluísse uma resposta concreta, real e verdadeira às necessidades das pessoas do Porto Santo, com mais vagas e com abertura em agosto. Será possível, Sr. Secretário? Não sei, essa é a questão. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP. Sr. Presidente, renovo os cumprimentos na sua pessoa a todos os presentes. Diz o povo com toda a razão que gato escaldado de água fria tem medo. E, de facto, procurarei apresentar aqui 2 factos que dão conta de que este programa de estabilidade, ou de estabilidade não, programa do Governo, este programa de Governo não é de confiança, Sr. Secretário. O Sr. Secretário, no preâmbulo relativo ao Porto Santo, afirma o seguinte: apesar das condicionantes inerentes à condição de dupla insularidade do Porto Santo, ou sobretudo por causa disso, é necessário prosseguir na inclusão de medidas que mitiguem as dificuldades acrescidas, alargando a atratividade da ilha, etc, etc, etc. Isto é um discurso que já está presente nos outros 3 programas apresentados anteriormente. Darei então 2 exemplos em como isto não corresponde à verdade ou à realidade. Recebi da parte de uma funcionária pública no Porto Santo a seguinte mensagem para que colocasse esta questão aqui. Diz respeito ao subsídio de insularidade para os funcionários públicos no Porto Santo. Ela contou-me a história. Diz assim: o subsídio de 30% de insularidade para os funcionários públicos no Porto Santo foi criado pela Resolução número 371/79 de 29 de novembro, um ano depois de Alberto João Jardim ter entrado para a presidência do Governo Regional. Motivos: isolamento da ilha, provocado pela situação geográfica, parte considerável dos bens essenciais provém do exterior através da importação, verificando-se um acentuado agravamento do custo de vida. Terceiro, o incentivo à fixação na nossa ilha. 33 anos depois de 79, ao invés do continente, com o Governo Central, que nunca mexeu no subsídio de insularidade dos seus funcionários públicos a exercer funções na ilha de Porto Santo, dando, por exemplo, os polícias, a região autónoma da Madeira decidiu uma medida drástica. Em fevereiro de 2012, os funcionários públicos do Porto Santo perderam metade do subsídio de insularidade, passando a receber 15% da sua remuneração base. A partir de janeiro de 2016, até então, o subsídio de insularidade foi devolvido de forma escalonada, desde os 15% aos 5%, de acordo com o vencimento de cada funcionário público. Atualmente, nenhum funcionário público do Porto Santo recebe 30% de subsídio de insularidade. Portanto, o Sr. Secretário há bocadinho falou na reposição de subsídios e apoios. Importa rever esta questão. Está plasmado no programa? Não sei. Gostaria que respondesse. Outra questão, Sr. Secretário. O Sr. Secretário falou na relação institucional com as autarquias.
Eu gostaria de recordar ao Sr. Secretário de que a autarquia do Porto Santo, o município do Porto Santo, tem um processo de litígio com a própria Secretaria das Finanças. Qual é o objeto do litígio? O município peticiona a transferência do montante correspondente à participação variável de até 5% no IRS, cobrado aos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa a alguns meses de 2009, março a dezembro, e dezembro de 2010, conforme tinha direito. Este processo, pasmem-se, data de 2014. Escutou-se o tempo, Sr. Deputado? Sr. Secretário, se há essa vontade, se este programa está preparado para isso, peço que tenha em atenção estas questões. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentos. Sr. Secretário, vou roubar-lhe 30 segundos, só para um esclarecimento. Na intervenção do seu colega de Secretaria de Educação, foi referido que o campo do Porto Santense pertencia ao clube. No entanto, eu tenho aqui um documento de 7 de junho de 2023, assinado por si, que refere a intenção de intervir com obras de remodelação entre setembro de 2023 e março de 2024. Já hoje aqui se falou de mentiras, eventualmente lapsos ou inconsistências. O que eu gostaria de saber, exatamente, Sr. Secretário, se me puder esclarecer, é que a quem pertence o complexo José Lino Pestana, dado que, se as obras não foram realizadas, isso prova que as obras não se realizam, não porque há ausência de um programa, mas porque, se calhar, não houve vontade expressa de as fazer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP, também do JPP. Tem a palavra o Sr. Deputado Elvio Sousa para um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Nós temos acompanhado estas questões, muitas delas derivam para assuntos fora do programa de governo, como já começou com o Sr. Presidente do Governo, com uma série de banalidades que não são chamadas por aqui. E a esconder outras coisas, felizmente os madeirenses hoje já descobriram o que andam a tentar esconder. E vamos fazer muitas descobertas nos dias de hoje e amanhã, se Deus quiser. E nós, este programa de governo, ainda hoje, quando abri um periódico desta terra, verificamos, dizia que tinha 200 propostas, salvo erro, de JPP. Bastou folhear meia dúzia, inventavam mais do que diziam a verdade. Eu estava em crer que ia pedir para tirar fotocópias a cores do nosso programa de governo e assim distribuir aos senhores deputados do PSD, porque este programa não carrega um rol de mentiras. Agora este que está aqui já carrega um palimpsesto de mentiras há muitos anos. E na verdade, os senhores não são de confiança. Não são de confiança, porque nós já demos vários exemplos e vamos dar aqui vários exemplos. Os senhores prometem o céu na terra e não conseguem cumprir esse céu na terra. São vários, dezenas, já fizemos aqui debates e é preciso ter atenção que essas bênçãos que os senhores desejam dar aqui não causam ansiedade, porque quando a esmola muito, o pobre desconfia e os madeirenses estão alerta para o vosso engodo. Este programa de governo é um balde de engodo para enganar os partidos e o povo da Madeira. E isso não vai acontecer, como os senhores sabem. E, na verdade, isso não vale a pena os senhores verem com o discurso do medo, porque, felizmente, hoje, e com todo o respeito pelos órgãos informativos, as pessoas são informadas não só pelos jornais e pelos mídias, são informados pelas redes sociais. E nós vamos desmontar toda a política do medo que os senhores estão a criar e a utilizar os instrumentos de propaganda. Porque eu recordo o que disse o Papa Francisco, por exemplo.
que disse que o político não deve semear o ódio e o medo. E aqui o Sr. Secretário está a contribuir para semear esse ódio e o medo. Nós temos que semear a esperança, justa, exigente, mas apenas a esperança. Portanto, Sr. Secretário, desmonte esse medo, desmonte as mentiras, porque todos nós sabemos, ainda ontem no telejornal da RTP, o ex-presidente do governo desmontou todo o vosso enredo do medo. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado? Explicou como é que é possível governar com duodécimos. As obras não vão parar, não haverá despedimentos, os clubes não vão fechar, as instituições sociais não vão paralisar. Os senhores querem duodécimos e aquilo que as pessoas, nos seus orçamentos familiares em casa, fazem todos os dias. Em bom rigor, todas as famílias gerem a sua vida em regime de duodécimos. Não façam carregar, não instrumentalizem clubes, instituições, associações para causar o medo, porque nós vamos fazer essa contra-informação. Cada vez que os senhores instrumentalizarem... Sr. Deputado, ultrapassou aí muito o seu tempo. Vamos voltar, vamos carregar no dia seguinte para desmontar esse cenário. Portanto, Sr. Secretário, PRR, já termino. A execução do PRR, a execução está nos 4,3%, 26,3%, 4,8%. Os dados são oficiais. Peço que conclua, Sr. Deputado. Explique esta baixa execução no primeiro trimestre de 2024. Muito obrigado, Sr.